gente tenha essa mudança e ao mesmo tempo que a gente possa continuar estando com Deus, mesmo nos lugares que as Mesmo em pessoas não todos os lugares. estão, Sim, às vezes estão conectadas, mesmo que não esteja, né? Porque você faz a diferença ali. sim, você faz a diferença. Mas assim, tem outro ponto, até voltando um pouquinho que a gente estava falando de tudo aquilo que a gente nutre, cresce, né? Então, assim, quais lugares você tem frequentado, quais Aham. pessoas você tem andado, de quais assuntos essas pessoas falam, quais são as atitudes dessas pessoas que você tem saído com Uhum. frequência. Porque isso também Com influencia, né? certeza, né? Isso também influencia muito. Lugares, pessoas, atitudes de pessoas que estão perto de nós. Então, se a gente fica se nutrindo disso, Uhum. de coisas que não nos aproximam de Deus, a gente vai se afastar cada vez mais e aí a gente vai enxergando o caminho cada vez mais longe, Sim. E né? às vezes a gente se sente errado, né? Errado. Porque a gente tá no meio de tanta gente que tá falando o contrário, Aham. que você vai sentir que quem tá errado é Que a você. gente começa a duvidar. É, A gente exatamente. começa a duvidar. Então, por isso que é importante a gente ter essa cautela também. Porque nós temos esse controle Uhum. o que a gente frequenta, o que a gente quer para a nossa vida. Isso Sim. aí a gente tem esse controle. Esse poder é nosso, Esse né? poder é nosso, está nas nossas mãos. Uhum. Então, a gente precisa começar daí, né? Vendo o ambiente que a gente está frequentando, as pessoas com as quais a gente tem andado, do que a gente tá se nutrindo, o É. O que é o nosso alimento, que é o né? nosso alimento. E em todos os aspectos, Uhum. tanto de informação quanto de pessoas, Sim, né? Aonde a gente vai se distrair, tudo. isso. Porque isso vai nutrir o nosso espírito. Do mesmo jeito que se a gente come um monte de bobeira, de doce, açúcar, gordura, toma um monte de refrigerante, vai fazendo mal para o nosso corpo. Uhum. Vai matando a gente aos pouquinhos. E assim é quando a gente está em lugares que desconectam a gente de Deus, da nossa espiritualidade, do nosso lado mais lindo, né? Uhum. Então, vai matando aí o nosso espírito aos poucos, né? É isso, de pouquinho em Um pouquinho, pouquinho né? em pouquinho. Sim. É isso, E aí, de novo, voltando na história de Jesus, a história de Jesus nutre o nosso espírito. Nutre o nosso espírito. E é maravilhosa. Quem É. não conheceu ainda, eu aconselho procurar sínteses até na internet só para ter uma noção de tudo que ele passou, Uhum. de tudo que ele pregou, Uhum. de tudo que ele viveu, presenciou e que fez por nós. Sim, É muito lindo, é muito, edificante para nós. muito, né? E assim, o amor dele, porque a gente tem uma visão, às vezes, né, como ele sendo rígido, como sendo, né? Às Uhum, vezes a gente não tem a visão dele como ele era mesmo. E uhum, uma coisa que eu percebi que essa série gerou em muita gente, porque muita gente tá assistindo essa série, né? uhum. Impressionante. E aí teve uma paciente minha que até falou isso. Ela falou: eu tive outra visão de Jesus vendo essa série. E realmente, porque a série ela leva muito a esse lado Uhum, amoroso, fraterno, sim. né, dele, que às vezes a gente tem uma visão porque foi Uhum, construída há tanto tempo, de sim. tanta coisa, desde pequeno sobre Jesus, que Uhum, não é exatamente o sim. que ele foi, né? E aí, ele não pune ninguém, a gente se pune. Porque, Uhum. como a gente falou aqui, a gente tem o direito de escolha. Sim. E ele nos deixou todo o instrumento através da Uhum. palavra dele, da história de vida dele. Ele deixou para nós a palavra dele como um instrumento para a gente usar no nosso Sim. dia a dia, para a gente usar para a nossa vida. Mas nós é quem escolhemos se vamos usar ou não dos instrumentos que ele deixou para nós. Uhum. Então, essa parte é nossa, a gente não pode jogar essa responsabilidade para Deus, Sim. né? Então, nós precisamos escolher o que, que nós queremos. Então, muita gente fala que castigou, ou muita gente enxerga ele como sendo um Deus punitivo, Uhum. que Jesus puniu. Não. E como naquela época ele deu a chance, quem queria acompanhava ele, Uhum. quem não, Sim. não acompanhava. E aí vem toda a história. Então, ele realizou muitos milagres de cura,
transformações, né? Muita coisa linda, assim, que edifica o nosso espírito, mas que só presenciou e teve a oportunidade aqueles que escolheram segui-lo. Que, sim, se abriu para isso, né? Aqueles que se abriram para isso. É isso. Sabe, tem uma coisa da história dele que me fez pensar muito. Que ele fala sobre ser manso e humilde, né? Uhum. E eu lembro, eu até mandei uma mensagem para minha amiga que refletindo sobre isso, que eu percebo que ao longo da minha vida, eu já fui muito mais mansa do que eu sou hoje. Eu já fui muito mansa. Hoje eu não sei se eu posso me dizer tão mansa assim. E foi isso que eu refleti, que às vezes ao longo da vida a gente é reforçado pelas coisas, pelas pessoas, a deixar esse lado meio de lado, né? De tipo, se defender. Mas você é boba, você tem que fazer alguma coisa, né? E assim, eu acho que foi nesse movimento que talvez hoje eu não seja tão mansa. E aí eu parei para pensar, olha só, né? Que não é sobre não ser mansa, não é sobre... E não é sobre também não ter a firmeza, não é sobre não se defender. Mas eu não preciso deixar de ser mansa para me defender, né? Sim. Que ele veio ensinar exatamente isso para nós. Exatamente. Muita gente deturpa um pouco essa parte, né? Fala assim, então, mas você é boba. Não, muito, né? Mas as pessoas pisam em você. Trouxa. E é isso, nós precisamos ser mansos e humildes. Por mais que isso muitas vezes soe como algo muito difícil, mas está lá nos 10 mandamentos dele, um deles é ter domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio, que muitas vezes é difícil, mas é um exercício diário. Com certeza. A gente tem esse poder, né? A gente tem. De não se deixar levar pelas nossas emoções, pelo nosso pensamento. E nem pelas atitudes dos outros. Com certeza. Então, a gente não pode medir o nosso temperamento pelas atitudes dos outros. Porque tem gente que vai fazer de tudo para tirar a gente do sério. Mas nós precisamos ter domínio próprio. Porque esse foi um dos ensinamentos que ele deixou para nós e que vai edificar o nosso espírito. E assim, a gente continuar sendo quem a gente é, né, em qualquer circunstância, a gente continuar tentando dar o melhor possível, mesmo que isso me pareça ser trouxa, para os outros pareça ser trouxa, isso gera na gente um bem muito grande, de pensar, olha, a pessoa continua fazendo tudo isso, mas eu sou assim, né? Isso é o que tem dentro de mim. E assim, às vezes a gente começa a fazer igual e no fim, ninguém nessa vida, nada que aconteça aqui merece que a gente deixe de ser o bem que a gente é, né? Que a gente deixa de ser essa pessoa no mundo. Então, assim, é isso que eu tenho ficado pensando muito, que a gente ser quem a gente é, né? Gerar o bem e às vezes soar ser trouxa para muitas pessoas, que essa é uma dor geral de muita gente que tem essas características, pra gente isso é bom. Sabe? Pra gente isso é bom. E pra Deus isso é maravilhoso. Maravilhoso, com certeza. É assim, deixa que eu cuido, minha filha, né? Deus justifica. Deus eu tenho justifica. Isso comigo assim, não vou falar nada, Deus justifica. Deus justifica. E é isso. Então não é sobre ser trouxa, é ser feito de bobo, não. Até porque aos olhos dele nada passa. Mas é você continuar com a sua mansidão, com a sua humildade, ter o seu domínio próprio. E não é sobre o outro, é sobre nós. Exatamente. Porque a partir do momento que nós nos igualamos ou tentamos fazer algo para revidar, aí a gente vai estar falando, a gente vai estar pegando aquilo que é do outro para nós. Exatamente. Vai ficar mais no mundo disso, né? E automaticamente nos afastando de Deus. Exatamente. E sabe o que eu fiquei pensando? Que assim, ó, se o outro ele é assim, existe um motivo para ele ser assim, né? Se eu tô ali reclamando do outro e fazendo igual o outro, o que eu tô fazendo de diferente? O que eu tô fazendo de diferente? E aí volta a história de Jesus. Jesus não foi crucificado lá na cruz. Lá na cruz. E ele ainda falou no fim. E ele revidou? Não. Não revidou. Não. Ele falou, perdoe que eles não sabem o que fazem. Perdoe, exato. Olha que gigante isso, né? Eu acho que a gente pode encerrar o nosso bate-papo